Lucas em lágrimas, escondendo o rosto na camisa tricolor e caminhando lentamente em direção ao túnel do Morumbi, virou a imagem que nenhum São Paulino queria imaginar, mas que começou a ganhar força nos bastidores como símbolo de uma possível despedida do ídolo que voltou para casa para recolocar o São Paulo no lugar que merece e agora, segundo rumores insistentes, pode estar diante de seu último capítulo com o manto que tanto ama. Entre sussurros nos corredores do CT da Barra Funda e mensagens enigmáticas nas redes sociais, a sensação é de que algo grande está acontecendo, e não se trata apenas de mais uma semana de treino ou de um jogo qualquer, mas de um momento que pode marcar o fim de uma era, com Lucas deixando o clube em meio à emoção, olhos marejados e abraços demorados em funcionários, companheiros e até seguranças que o viram menino, astro e líder. Nos bastidores, a história que circula é de que, em uma atividade fechada para a imprensa, Lucas teria se emocionado ao olhar para a arquibancada vazia do Morumbi, imaginando-a lotada pela última vez, e que essa cena tocou não só o jogador, mas também o técnico Hernan Crespo, que estaria ciente de que o destino do camisa 7 pode não estar mais totalmente nas mãos do São Paulo, por mais que o treinador argentino deseje tê-lo em campo por muitos anos. Torcedor nenhum quer acreditar, mas a cada dia surgem novas pistas, pequenos fragmentos que, somados, vão formando um quadro de despedida melancólica, um gesto de carinho a mais com o roupeiro, uma conversa demorada com o preparador físico, um olhar perdido no gramado do CT, como se Lucas estivesse gravando cada detalhe na memória para levar consigo caso esse rumor doloroso se transforme em realidade. Quem conhece a história do São Paulo sabe que Lucas não é apenas mais um jogador, mas um símbolo de uma geração de torcedores que cresceram vendo seus dribles em alta velocidade, seu choro após gols decisivos e, mais recentemente, sua volta triunfal como filho pródigo que largou o conforto de uma carreira consolidada no exterior para voltar ao clube de coração e colocar o tricolor novamente no mapa das grandes decisões. É por isso que a simples possibilidade de ver Lucas se despedindo em lágrimas mexe com o emocional de cada São Paulino, porque não estamos falando só de bola na rede, mas de identidade, de um vínculo afetivo profundo, de um cara que sempre fez questão de exaltar o clube, a camisa, o escudo, e que, agora, segundo rumores, estaria dividido entre a paixão que sente pelo São Paulo e a necessidade de dar um novo passo na carreira e na vida. Entre um treino tático e outro, a figura de Hernan Crespo surge como peça fundamental nesse tabuleiro emocional, já que o técnico argentino, respeitado e amado por grande parte da torcida, teria, segundo relatos, tido uma longa conversa reservada com Lucas, daquelas em que o treinador não fala apenas de posicionamento, mas também de futuro, de legado, de como se despedir, se for o caso, com dignidade, grandeza e respeito à história construída. Dizem que Crespo, que também conhece o peso de vestir uma camisa gigante e a dor de se despedir de um clube que marcou a vida, teria ouvido de Lucas palavras trêmulas, carregadas de sentimento, revelando a dúvida dilacerante entre cumprir até o fim o sonho de ser campeão de tudo com São Paulo e aceitar uma proposta que poderia garantir estabilidade definitiva para sua família e, ao mesmo tempo, aliviar a situação financeira do clube. Nos bastidores, comenta-se que há pelo menos 2 ofertas concretas rondando camisa 7, vindas de mercados que, há anos, flertam com grandes ídolos do futebol brasileiro, e que o São Paulo estaria diante de um dilema cruel: manter o símbolo no elenco, arcar com o peso financeiro de sua permanência e correr riscos no planejamento a longo prazo, ou aceitar a inevitabilidade de uma despedida, vendo Lucas partir em lágrimas, mas deixando também um alívio no orçamento e uma compensação importante nos cofres do clube. Em meio a tanta especulação, o torcedor se agarra ao que pode: uma postagem com um emoji de coração, uma foto antiga com a camisa do São Paulo, um vídeo de bastidor em que Lucas aparece rindo com os colegas, como se esses pequenos detalhes fossem sinais de que ele ainda não está pronto para dizer adeus, mesmo que a narrativa que se desenha ao redor dele pareça apontar para um último ato no Morumbi, carregado de emoção e lágrimas. A cena que muitos imaginam, alimentada por programas esportivos, páginas de torcida e comentários de quem diz ter fontes dentro do clube, é a de um Morumbi lotado, luzes dos celulares formando um céu estrelado em vermelho, branco e preto, e Lucas, com a braçadeira de capitão, ajoelhado no centro do gramado após o apito final, chorando copiosamente enquanto canta com a torcida o hino que embalou seus sonhos de menino. Para o São Paulino que vive o clube no dia a dia, há um aperto no peito só de pensar nisso, porque despedidas traumáticas não são novidade na história recente do tricolor, e ver mais um ídolo sair, ainda que com o roteiro mais humano, mais sensível, dói como se fosse um pedaço da própria identidade sendo arrancado, especialmente quando se trata de alguém que voltou em um momento difícil, ajudou a reconstruir a autoestima do clube e se entregou em campo como se cada jogo fosse uma final. O que faz esse rumor ganhar ainda mais força é a combinação explosiva de emoção e silêncio. Ninguém confirma nada, ninguém nega com veemência, e esse vazio de respostas concretas alimenta a imaginação,
ao mesmo tempo em que surgem relatos de funcionários emocionados, de câmeras captando rostos fechados no fim dos treinos, de abraços mais apertados do que o normal, como se todos estivessem vivendo uma espécie de contagem regressiva não declarada. Dizem que, no vestiário, Lucas teria feito recentemente uma daquelas falas que arrepiam, olhando no olho de cada companheiro e lembrando o que significa vestir a camisa do São Paulo, como se estivesse passando um bastão, como se, no fundo, soubesse que talvez não esteja ali por muito mais tempo, e quisesse garantir que a chama do compromisso e da entrega permanecesse acesa mesmo depois de sua eventual saída. Hernan Crespo, por sua vez, aparece nas imagens com expressão séria, mas serena, abraçando camisa 7 ao final de uma atividade, e isso foi suficiente para que torcedores mais atentos passassem a ler nessa cena um subtexto de despedida, como se o treinador estivesse agradecendo silenciosamente por tudo, ao mesmo tempo em que tenta extrair mais algumas páginas gloriosas desse jogador que mudou o patamar do elenco desde que retornou. As redes sociais viraram campo de batalha emocional, com uma parte da torcida pedindo, implorando, quase suplicando para que Lucas fique, independentemente das propostas, enquanto outro grupo, mais racional, reconhece que o futebol também é negócio e que talvez seja a hora de aceitar que o ciclo do ídolo pode se encerrar, não por falta de amor, mas por uma conjuntura de fatores que ultrapassam o campo e invadem a esfera pessoal e financeira. No meio desse turbilhão, o próprio Lucas teria se recolhido, evitando entrevistas muito longas, optando por frases cuidadosas, que ao mesmo tempo não fecham portas nem apontam claramente para uma saída, como se estivesse esperando o momento certo para falar tudo de uma vez, talvez num pronunciamento emocionado, talvez ao lado de dirigentes, talvez no gramado do Morumbi, com um microfone na mão e lágrimas nos olhos. A imprensa que cobre o São Paulo diariamente já percebeu que há algo diferente no ar, e, embora ninguém queira cravar nada sem confirmação, a pauta possível despedida de Lucas começou a circular nas redações, render reuniões de pauta e projeções de como seria esse adeus, tanto do ponto de vista esportivo quanto do ponto de vista emocional. Porque perder um ídolo desse tamanho não é um simples ajuste de elenco, é um terremoto afetivo. Para o torcedor que se acostumou a ver Lucas chamar a responsabilidade nas horas mais difíceis, a ideia de vê-lo indo embora em lágrimas tem algo de poético e cruel ao mesmo tempo, como se o futebol fizesse questão de lembrar que, por mais que a camisa seja eterna, os personagens que a vestem são humanos, têm limites, têm família, têm contas, têm sonhos que nem sempre cabem dentro das 4 linhas do Morumbi. Os rumores mais fortes apontam para propostas vindas de mercados com poder financeiro muito acima da realidade brasileira, e o São Paulo, ainda lutando para se equilibrar nas contas, teria sido colocado diante de uma proposta que não é fácil de recusar, especialmente se considerarmos que, além do aspecto esportivo, existe uma diretoria pressionada a entregar resultados também no balanço financeiro, algo que pode pesar na decisão final. No meio de tudo isso, Hernan Crespo tem o desafio de manter o elenco focado, porque o time não pode desmoronar emocionalmente enquanto o futuro de Lucas é discutido nos bastidores, e, segundo relatos, o treinador tem insistido na ideia de que, com ou sem ele, o São Paulo precisa seguir competitivo, organizado e fiel a uma identidade de jogo que foi, em muitos momentos, potencializada justamente pelo brilho e pela versatilidade do camisa 7. A possível despedida em lágrimas levanta também a discussão sobre como o clube trata seus ídolos e como a torcida lida com as partidas e chegadas. Porque, se por um lado há um amor incondicional, por outro existem feridas antigas de saídas mal explicadas, promessas não cumpridas e ciclos interrompidos de forma abrupta. Algo que, desta vez, muitos esperam que seja diferente, mais humano, mais transparente, ainda que doloroso. O Morumbi, cenário de tantas glórias, poderia mais uma vez se transformar em palco de um drama daqueles que marcam gerações, com cada torcedor lembrando onde estava quando Lucas marcou aquele gol inesquecível ou quando anunciou seu retorno, e, agora, onde estará quando, supostamente, caminhar pela última vez em direção à torcida, com o rosto molhado de lágrimas e o coração apertado. Entre os mais jovens, que talvez tenham conhecido Lucas primeiro pelo que ele fez na Europa para depois se apaixonarem por sua versão tricolor, a sensação é de que estão prestes a perder um herói que parecia inabalável, e essa percepção de finitude, de fim de ciclo, mexe com a maneira como eles entendem o futebol, lembrando que ídolos também sofrem, também choram e também precisam fazer escolhas difíceis. Os mais velhos, acostumados a ver grandes nomes surgirem, brilharem e partirem, comentam que a possível despedida de Lucas tem um sabor diferente, porque se trata de um jogador que, em meio ao caos e à desorganização que marcaram alguns anos do clube, escolheu voltar sem que o contexto fosse favorável, apostando mais no peso da camisa do que em uma estrutura sólida, algo que muitos consideram um ato de coragem e amor. Se esse rumor ganhar contornos oficiais, há quem diga que o São Paulo planeja, nos bastidores, um roteiro de despedida à altura da história do Camisa 7, com homenagens, vídeos, depoimentos de ex-companheiros, treinadores e torcedores, além de ações especiais no dia do possível último jogo,
como se o clube tentasse, de alguma forma, agradecer por tudo o que ele fez e minimizar a dor do adeus que se aproxima. Do ponto de vista tático, a eventual saída de Lucas deixaria um vácuo difícil de preencher, porque não se trata apenas de um ponta veloz ou de um meia criativo, mas de um jogador que une intensidade, inteligência tática, experiência internacional e uma conexão quase espiritual com a camisa tricolor, algo que não se compra facilmente no mercado e que, muitas vezes, leva anos para ser reconstruído. Há quem acredite, porém, que esse rumor pode também servir como combustível para um último grande ato, uma espécie de última dança com Crespo no comando e Lucas puxando a fila, tentando conquistar mais um título, arrancar vitórias improváveis e transformar cada jogo em um capítulo final épico, como se o destino estivesse oferecendo uma derradeira chance de escrever uma história ainda mais inesquecível antes da separação. O clima dentro do vestiário, segundo relatos, é de mistura de tristeza e gratidão, com jogadores mais jovens se aproximando de Lucas para pedir conselhos, abraços e até camisas autografadas, como se intuíssem que, em breve, não terão mais o privilégio de dividir o dia a dia com alguém que, para muitos deles, sempre foi referência desde a infância, quando assistiam aos dribles na televisão. A comissão técnica, por sua vez, parece determinada a blindar o elenco da tempestade externa, mas sabe que é impossível ignorar completamente a comoção que toma conta do ambiente, ainda mais quando se vê o próprio protagonista, Lucas, com o olhar marejado ao final dos treinos, aparentando um cansaço que não é físico, mas emocional, como se cada dia ali tivesse um sabor agridoce. No meio desse turbilhão, a torcida organizada começa a preparar possíveis ações de apoio, com faixas, bandeirões e cantos específicos em homenagem ao camisa 7, já que, mesmo sem qualquer anúncio oficial, muitos preferem se antecipar e demonstrar publicamente o carinho, na esperança de que esse gesto possa, quem sabe, tocar o coração de Lucas e influenciar sua decisão final. Por mais improvável que isso pareça diante da força do dinheiro. As rádios esportivas, sempre atentas ao sentimento popular, já abriram espaço para desabafos emocionados de torcedores que ligam chorando, dizendo que não estão prontos para ver Lucas ir embora, que se sentem como se estivessem prestes a perder um amigo de longa data, alguém que esteve com eles em momentos felizes e difíceis, e que agora partirá levando consigo um pedaço da história recente do clube. Nos programas de televisão, comentaristas debatem se o São Paulo deveria fazer um esforço extremo para mantê-lo, mesmo que isso significasse apertar ainda mais o orçamento, ou se o clube precisa, pela primeira vez em muito tempo, pensar frio, analisar números e aceitar que, em determinados momentos, é preciso deixar ir, especialmente quando a despedida promete ser respeitosa, chorosa, mas necessária. Lucas, que sempre se mostrou maduro em entrevistas, pode estar vivendo o dilema mais difícil de sua carreira: permanecer onde o coração manda, jogando pelo clube que ama, respirando o ambiente que formou como jogador e como homem, ou aceitar um novo desafio que pode garantir segurança a longo prazo, novas experiências e, quem sabe, a chance de voltar ainda mais à frente, em outra função, como um embaixador ou dirigente tricolor. Enquanto isso, Hernan Crespo tenta, dentro de campo, extrair o melhor dessa fase nebulosa, apostando em treinos intensos, conversas francas e um modelo de jogo em que Lucas segue sendo peça central, como se dissesse ao camisa 7, a cada atividade, que ainda há muito a ser feito, muitos gols para serem marcados, muitos jogos para serem decididos, mesmo que o relógio do destino pareça avançar rapidamente. Os bastidores também revelam uma diretoria dividida, com alguns dirigentes defendendo que o clube faça de tudo para prolongar a história de Lucas no São Paulo, e outros lembrando que as dificuldades financeiras são reais, que as dívidas não param de crescer e que, talvez, uma grande negociação envolvendo o ídolo seja parte do caminho para reestruturar as contas e construir um futuro mais sustentável. Parte da torcida, acostumada a ver promessas de gestão responsável se perderem ao longo dos anos, teme que esse discurso de necessidade financeira se transforme em desculpa para mais uma decisão impopular, e é por isso que a narrativa da despedida em lágrimas ganha contornos ainda mais dramáticos, porque não é apenas o adeus de um jogador, mas mais um capítulo de um clube que vive permanentemente entre o amor da arquibancada e as limitações do mundo real. Nos corredores internos do Morumbi, comenta-se que funcionários já começam a separar registros, fotos e momentos especiais de Lucas para uma possível exposição interna, um gesto que, por si só, alimenta ainda mais a ideia de que o clube se prepara para um ritual de despedida, mesmo que ninguém assuma isso publicamente e que, oficialmente, tudo ainda esteja sob o rótulo da especulação. Ao mesmo tempo, surgem relatos de que o próprio jogador teria pedido, em caso de saída, que tudo fosse feito com máximo respeito ao torcedor, sem anúncios frios ou burocráticos, mas com sinceridade, emoção e transparência, porque, acima de tudo, ele se enxerga como um São Paulino que teve o privilégio de vestir a camisa e sabe exatamente o quanto esses momentos significam para quem está do outro lado da arquibancada. Para nós, torcedores do São Paulo, pensar em Lucas caminhando lentamente até o centro do gramado,
pegando o microfone, com a voz embargada, agradecendo ao clube, aos funcionários, aos companheiros e à torcida enquanto as lágrimas escorrem, é como antecipar uma ferida aberta, uma dor que ainda não aconteceu de fato, mas que já é sentida em cada rumor, em cada análise, em cada reportagem que toca nesse assunto com cuidado. A ideia de uma despedida em lágrimas, no entanto, não apaga tudo o que de bonito foi construído, pelo contrário, dá ainda mais peso ao que foi vivido, porque mostra que, para além dos contratos e das cifras, há um vínculo de carne, osso e alma entre Lucas e o São Paulo, algo que ficará para sempre registrado na memória coletiva, independentemente de onde ele vá jogar depois. É possível que, em algum canto da cidade, o menino esteja agora repetindo os dribles de Lucas em uma quadra de cimento, sem saber que seu ídolo talvez esteja arrumando as malas, lutando para controlar o choro ao abraçar pela última vez um funcionário do CT, ou se despedindo de um roupeiro que o viu crescer, em cenas que raramente vêm a público, mas que fazem parte da essência humana do futebol. Para Crespo, que já viveu despedidas como jogador, ver um dos pilares de seu elenco talvez partir deve ser também um desafio emocional, e é por isso que muitos acreditam que ele tem sido um dos principais conselheiros de Lucas nesse processo, não para influenciar sua decisão, mas para lembrá-lo de que, qualquer que seja o caminho escolhido, a história que ele escreveu com a camisa tricolor já está garantida entre as mais belas. Na torcida, o sentimento oscila entre negação e resignação, com alguns ainda acreditando que tudo não passa de rumor inflamado por bastidores agitados, enquanto outros já começam a se preparar emocionalmente, como quem se organiza para um funeral simbólico de uma fase, tentando extrair do possível último ato de Lucas a beleza de um fechamento de ciclo digno, cheio de amor e gratidão. Se a despedida realmente acontecer, é provável que durante muito tempo ainda se fale desse momento como um marco, um divisor de águas em que o São Paulo precisou seguir adiante sem um de seus grandes ídolos contemporâneos, e em que a torcida aprendeu, mais uma vez, que amar um clube é lidar com despedidas constantes, mas também com a certeza de que novas histórias surgirão, ainda que nenhuma repita exatamente o que foi vivido com o camisa 7. Por outro lado, há quem alimente a esperança de que tudo isso não passe de um grande susto, de que os rumores se dissolvam no ar, de que a negociação não avance e que, em vez de uma despedida em lágrimas, o que o torcedor veja seja uma renovação de contrato, uma coletiva sorridente e um abraço forte entre Lucas e Crespo, selando a continuidade de um projeto que ainda pode render muitos frutos dentro de campo. Até que o clube se pronuncie oficialmente, viveremos nesse território nebuloso em que o que sustenta o coração são paulino é a fé, quase religiosa, de que a história ainda não chegou ao fim, misturada à consciência de que o futebol moderno não costuma ser gentil com sentimentalismos e, muitas vezes, transforma em realidade aquilo que o torcedor teme durante semanas de boatos e especulações. Enquanto isso, cada treino, cada foto, cada gesto de Lucas ganha uma dimensão maior, como se cada sorriso pudesse ser o último, cada abraço tivesse um significado escondido, cada ida até a arquibancada ao fim de um jogo fosse um aceno de despedida, e essa carga simbólica faz com que cada dia pareça um capítulo novo de uma novela que o São Paulino lê com o coração na mão. É curioso como, em meio a tanta tecnologia, análise de desempenho e data analytics, o que domina o noticiário tricolor neste momento seja uma narrativa profundamente humana, em que o foco não está apenas na posição em campo ou na minutagem, mas em olhos marejados, mãos trêmulas, vozes embargadas e decisões que nenhum software é capaz de prever com precisão. Para o São Paulo, perder Lucas significaria, também, descobrir quem será o próximo a assumir o papel de referência técnica e emocional dentro de um elenco que ainda busca estabilidade e consistência, algo que Crespo sabe ser fundamental, já que, em momentos de pressão, é sempre o ídolo, o líder, quem costuma chamar a responsabilidade e acalmar os mais jovens. Há, portanto, uma preocupação legítima sobre o impacto que uma despedida em lágrimas teria sobre o grupo, e é por isso que, segundo relatos, a comissão técnica tenta transformar esse momento de incerteza em combustível, incentivando todos a aproveitarem ao máximo o tempo em que Lucas ainda veste a camisa, para aprender com ele, absorver sua mentalidade vencedora e honrar seu legado em campo. Do lado de fora, o torcedor se pergunta como reagirá se, um dia, abrir as redes sociais e se deparar com um vídeo oficial do clube anunciando a saída do camisa 7, com imagens de seus melhores momentos, trilha sonora emocionante e, claro, o próprio Lucas tentando, entre lágrimas, explicar uma decisão que talvez seja tão difícil para ele quanto para quem o vê como ídolo. Será um dia longo, desses em que o trabalho rende menos, em que a cidade parece mais cinza, em que a simples visão do escudo tricolor já aperta a garganta, porque a relação entre torcedor e ídolo vai muito além de 90 minutos, é construída ao longo de anos, em vitórias, derrotas, comemorações, frustrações e, principalmente, na sensação de que aquele jogador representa algo maior do que ele próprio. Em meio à comoção,
Não há como ignorar que parte do que se fala pode ser exagero, rumor inflado por quem vive de audiência, especulação que ganha vida própria. Mas o fato é que a imagem de Lucas em lágrimas, se despedindo do São Paulo, encontrou solo fértil no coração tricolor, e isso já basta para mobilizar uma onda de emoções que dificilmente será esquecida, mesmo que, no fim, a despedida não se concretize. Talvez seja justamente essa possibilidade de que tudo não passe de um susto que torna o momento ainda mais intenso, porque obriga o torcedor a olhar de frente para o que sente pelo clube e pelos seus ídolos, reconhecendo que, muitas vezes, só quando se enxerga a ameaça da perda é que se entende a verdadeira dimensão do amor que se tem por alguém ou por alguma coisa. Por ora, o que temos é um cenário de incerteza, sussurros de bastidor, sinais emocionais capturados por olhares atentos e um técnico argentino, Hernán Crespo, que segura as pontas dentro do campo enquanto fora dele o coração são paulino tenta se preparar para qualquer um dos finais possíveis dessa história, seja ele um adeus em lágrimas ou um recomeço embalado por aplausos. Como torcedor do São Paulo, resta-nos viver cada minuto dessa novela com intensidade, apoiar Lucas enquanto ele vestir nossa camisa, cantar mais alto nas arquibancadas, erguer mais ainda o escudo no peito e, se a despedida em lágrimas realmente acontecer, estar lá, de pé, aplaudindo, chorando junto, agradecendo por tudo que ele fez e prometendo, em silêncio, que o amor pelo tricolor seguirá firme, alimentado por memórias como as que ele nos ajudou a construir. Se, ao contrário, o destino nos surpreender com a permanência, teremos aprendido, nesse período de rumores e especulações, a valorizar ainda mais cada toque na bola, cada gol, cada comemoração, porque saberemos que quase perdemos, que quase vimos um de nossos maiores ídolos partir, e que a emoção de vê-lo em campo, sob o comando de Crespo, não é algo garantido para sempre, mas um presente precioso que o tempo pode tirar a qualquer momento. No fim das contas, seja qual for o desfecho, a história de Lucas e do São Paulo já está gravada em letras douradas na memória tricolor, e a imagem de um ídolo em lágrimas, seja partindo ou ficando, é o retrato mais puro do que significa amar um clube. Sentir profundamente, sofrer intensamente, mas, acima de tudo, continuar acreditando que, enquanto houver um São Paulo em campo, haverá sempre novas histórias para contar, novas lágrimas para derramar e novos sorrisos para dividir nas arquibancadas do Morumbi. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.